Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o meu amigo Valdir, que é o presidente da Associação Viva e Deixe Viver. O Valdir que tem um trabalho, na minha visão, juntamente com todas as pessoas que estão envolvidas, porque é uma organização social, né, Valdir? Ela tem um envolvimento de muitos atores, são muitas pessoas que fazem parte de um projeto social, vamos falar assim. E nós estamos aqui para conhecer um pouquinho da realidade e do trabalho que a Associação Viva e Deixe Viver realiza. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Jonathan, muito obrigado por esse espaço, para a gente poder falar um pouquinho da Viva e Deixe Viver. A Viva, ela nasce com um desejo muito genuíno, que é de promover leitura, né? Então, há 24 anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante, que foi ser voluntário, né? No início dos anos 90, ser voluntário nos Estados Unidos. Eu estava morando nos Estados Unidos e eu já fazia trabalho voluntário, né? Mas muito pela ótica do religioso, assistencialista. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, para melhorar o meu inglês, eu me alistei numa ONG de idosos que doavam parte do seu tempo conversando com estrangeiros. Existia internet, então, um bom papo, um bom diálogo. E o que me encantou foi a metodologia, porque o estrangeiro chegava, ele tinha que, de uma certa forma, colocar na agenda como 2 horas de atividade, e nessas 2 horas, a cada meia hora tocava-se uma sineta e o estrangeiro mudava de velhinho. Então, era uma forma de contação de histórias. Isso me encantou pela organização. Não era um asilo, tinha toda uma dignidade muito grande, principalmente com o conhecimento do idoso. E fui muito elogiado por alguns deles, mas uma senhora falou: olha, nós estamos doando o nosso melhor tempo, nosso tempo é qualificado para você. Agora eu queria saber para quem que você vai doar e o quê? Então ela estava tomando a razão de falar: olha, arruma um tempo e faça alguma coisa. E eu acabei me alistando no St. Vincent, um hospital de doenças infecto-contagiosas lá nos Estados Unidos, para ver o que eu podia fazer. O que me encantou foi um programa de capacitação de voluntário, que foi uma coisa muito séria, um curso onde mostrava para o cidadão que está doando, seja lá o que for, para alguém dentro do hospital, ele tem que ter um espírito de agente da saúde, ele tem que entender o que é circular dentro de um hospital, respeitar horários, grades, exames, dieta de paciente, porque a paciente pede tudo, mas o grande barato foi, sabe, Jonathan, esse encontro de um programa muito interessante de capacitação. Aí fiquei encantado com isso, voltei para o Brasil. Então, final de 92 até 97, eu passei a ser um doador de recursos financeiros para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, para a festa das crianças, 3 por ano, para algumas atividades que aconteciam, para comprar leite, para... Então, tinha sempre uma demanda, mensalmente tinha uma demanda. Em 97, eu fui conhecer quem o ajudava. Eu tive o apoio da Capelania Católica, do padre João Mildner, e na época também de um desembargador que nos deixou esse ano, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, que, de uma certa forma, me motivaram. Eu trabalhava na Rede Globo de televisão, na área de mídia, e eu sabia exatamente o quanto brasileirinho fica em frente à TV versus frente a uma leitura. Então, Verdade. me deixava um pouco pé atrás, né? Então, em 97, eu decidi que eu queria vivenciar isso um pouco mais de perto, não só dar o dinheiro para certas ações assistencialistas, mas também de que forma que eu podia ajudar colocando, né, a mão na massa. E foi muito interessante que o hospital me deu essa abertura e eu passei a levar livros para dentro do hospital e ler para as crianças. A empolgação de contar para os amigos o que eu estava fazendo e trabalhar num hospital
onde o preconceito é muito grande, onde as crianças, hoje menos, né? Mas criança pequena, sofrer preconceito porque tinha doença, os pais já tinham ido embora, né? Então, aquela situação que ela leva alegria, conhecimento no meio de dor, tristeza, angústia, né? Não é todo mundo que tem Sim, esse, essa, essa habilidade, essa prática ou esse entendimento, né? No início foram 7 amigos, a gente fazia um processo randômico, né? Segunda vai um, terça vai outro, quarta vai outro. Então eram 7 que faziam a semana e a gente ia. A coisa foi ganhando força, mais pessoas foram se interessando e eu vi que primeiro precisaria expandir em hospitais, porque o Emílio Ribas também tinha limitação de voluntários por grupos, né? E aí veio o Sírio-Libanês, foi o segundo hospital. Foi um hospital interessante para a gente comparar a gestão, né? Eu sou da área de pesquisa, de gestão, de marketing, então eu trago para mim, eu trago sempre os meus conhecimentos, né? O que eu para dentro do profissionalismo da Viva. E como se não bastasse, eu também queria saber o que os voluntários estavam fazendo. Então, eles tinham um livro de registro, hoje já é um diário digital, que a gente consegue mensurar diversos indicadores, mas na época a gente não tinha um processo de capacitação. Eu, então, liguei para os meus amigos nos Estados Unidos, pedi o passo a passo, sentei com alguns profissionais da área da saúde, com o doutor Francisco Ivanildo, da Comissão de Infectologia do Emílio Ribas, com a doutora Cida Fujimura, uma psicóloga, e aos poucos a gente foi elaborando um programa de capacitação de voluntário para atuar dentro da saúde, mas levando a arte de contar a história e o brincar. Então, tudo nasce dentro do hospital, né? 24 anos depois, estamos em 85 hospitais, 1.200 voluntários. Tem aquelas pessoas que não querem contar história, não me leve para dentro do hospital, mas eu sou bom no jornalismo, eu sou bom nas artes, eu sou bom na administração. Então, a gente também aproveita o talento de pessoas que queiram nos ajudar na organização. Então, na verdade, professor, esse grupo que a Viva hoje tem, né? O senhor já trouxe para mim aqui o nascimento da Viva e Deixe Viver, né? Que era justamente a minha primeira pergunta. Então, assim, todos os voluntários se encaixam dentro do projeto, quer dizer, ninguém deixa de contribuir, todos podem participar. Essa sempre foi a ideia, né? Eu era um alto executivo e eu imaginava, dentro da minha visão, né, do serviço voluntário, primeiro a gente poderia tirar essa visão assistencialista e mostrar que o que o voluntário está produzindo são horas qualificadas. Essas horas qualificadas, elas produzem indicadores de resultado. Então, eu me sentia assim muito fragilizado no início quando eu oferecia para algum patrocinador, apoiador, quando as pessoas pediam, né, para apresentar a associação, eles falavam assim sempre para mim, sabe, olha, você trabalha com 2 temas muito duros, né, porque trabalhar com um hospital, com doença, eu falava, não, eu estou trabalhando para o melhor lado da pessoa, ela está doente, mas ela tem o melhor lado, o lado vivo, o lado que quer aprender, e voluntário, né, porque voluntário é tudo chazinho das senhorazinhas, eu falei, olha, isso já caiu por terra, né, desde 2001, o Brasil vem mudando sua característica e o comportamento do voluntário no nosso país. Já existem pesquisas que mostram que o voluntário, quando faz o trabalho feliz, ele ganha mais vida, ele impacta menos no plano de saúde da empresa, ele é o que veste mais a camisa, né? Então, isso foram as características que foram me ajudando a tentar entender esse processo de criação, mas também de mostrar indicadores de resultado, né? A minha vida inteira eu tive que produzir indicadores dentro da área de publicidade, né? Quer dizer, quando você está vendendo, oferecendo alguma coisa, em algum momento os recursos precisam vir para tudo isso continuar. Então eu falei, olha, eu não quero ouvir mais que voluntário
são as pessoas que tomam chazinho, nem que é o aposentado, né? Porque tem uma juventude hoje praticando voluntário, mas eu queria mostrar os indicadores que a Viva produz, né? Então, quantas horas doadas. E, Jonathan, eu fui PB numa organização não governamental nos Estados Unidos chamada Independent Sector, que desde 2003 eles valoram a hora voluntária. Então, no Brasil, desde 2012, a gente tem a Resolução 1409, que também normatiza o trabalho voluntário, as horas doadas, quantas horas, o que foi produzido. Então, a gente vê hoje, com esse trabalho voluntário, com essa quantidade de pessoas doando horas, né, espalhadas aí pelo Brasil, por 6 estados do país, a gente vê exatamente a força do trabalho voluntário quando quando ele tem esse processo de mensuração. Uma pergunta, professor, assim, eu vi que o senhor entrou aí no tema voluntário, né? Eu acompanho muitas organizações sociais. Eu tenho entidades sociais que realmente se empenham em trazer mais voluntários, crescer esse voluntariado para expandir o seu trabalho. Eu conheci também organizações que não valorizam tanto o voluntariado. Na visão do senhor, o voluntariado, ele precisa ser valorizado, ele precisa realmente... Como que a Vive Deixe Viver trabalha na cabeça desses voluntários para que eles possam dar o melhor de si? Porque quando se trata de trabalho que envolve pessoas, principalmente pessoas que estão em vulnerabilidade, por exemplo, no caso da saúde, que é o caso da criança, por exemplo, que está lá no hospital, você tem que dar tudo de você, você tem que dedicar, de fato, assim, a sua vontade de somar, de trazer um resultado, um impacto na vida daquele atendido. Você colocou uma palavra muito certa. A gente tem que educar a vontade, porque a pessoa vem com vontade. Tanto é que o nosso curso tem 10 módulos. Até o 6º módulo, você vira contador de história e você vai contar a história onde você quiser. Eu não vou te perturbar, eu não vou pedir indicador para você, mas se você quiser registrar, tem um diário lá para aquela pessoa que conta história, quer contar história em asilo, quer contar história em creche, quer contar histórias em escola, né? Isso a gente percebe que as pessoas veem como a nossa referência é a arte de contar história ou brincar. Então, as pessoas focam nisso. Quando a gente mostra o hospital, aí eu diria que do 7º módulo ao 10º módulo, a gente vai ambientar você dentro de um hospital e daquele hospital que você escolheu da nossa rede. Porque isso vai ficar mais fácil. Eu vou abrir um espaço, eu estou abrindo um espaço, o hospital está cedendo, você vai ter que ter um crachá, você vai ter que ter um espaço. Então, tudo isso já está, de uma certa forma, arregimentado para que esse voluntário possa fazer o seu trabalho, né, com rapidez, com tranquilidade. Então, existe esse acordo, né, esses contratos que a gente faz com as instituições de saúde, e agora de educação também, porque muitos professores estão querendo utilizar a arte de contar a história. Então, quando você vê que com 10 módulos eu coloco o indivíduo entrando dentro de um hospital, empoderados, com literatura, com conteúdo, como é que a gente faz para que essa pessoa fique? Né? Porque a média de idade do voluntário na Viva é de 9 anos. Então, ele fica 2 vezes mais que a média Brasil, só para você ter uma ideia. Nossa. Então, por que isso acontece? Porque ele tem o curso de formação no 1º semestre. No 2º, ele tem o sacola literária, porque aí são módulos que ele vai escolher o tipo de contação, porque contação de história você pode contar com livro, com fotografia, com artes cênicas, com pintura, com origami, assim, é um repertório imenso. Então, a pessoa vai se apropriando e, continuamente, eu não vou deixando ela sem conteúdo, sem informação. Né? Depois, a gente tem workshops, a gente tem projetos que a gente é apoiado por leis de incentivo. Né? Então, no fundo, eu tenho uma grade coalhada de possibilidades. Né? Eu tenho as domingueiras, então, um domingo por mês a gente tem a contação de história, que é Brasil, cada um do estado está contando uma história. Né? A gente tem cursos, né? Nos especializamos na criança da primeira infância, do 0 ao 6. Então, nós temos um curso de formação para leitura do ventre e a primeira infância. 62% das crianças ano que a gente atende é do 0 ao 6.
E muitos pais, muitas vezes, falam assim para mim, ele é muito pequenininho, ele não consegue ainda entender, principalmente quando é bebê. Aí a gente fala, a gente vai mostrar que ele gosta de história, entendeu? É. Você faz engajamento da família, né? A família Sim, dentro desse contexto. Depois tem outra coisa que é o adolescente, né? A gente viu crianças crescerem, crianças crônicas que a gente vê elas pequenininhas e elas vão crescendo e a gente está crescendo junto com elas. Mas aí, quando elas chegam na adolescência, elas falam: esse negócio de história é muito chato, historinha para criança. Fala, pô, até outro dia você gostava, agora você é. não gosta. Então, nós fizemos uma pesquisa e fizemos também um curso para poder tratar o adolescente, conversar com ele, porque ele trouxe, a pesquisa nos trouxe como o adolescente quer ser tratado na saúde. Depois, assim, atuando em um hospital, Jonathan, todo mundo tem certeza que um dia vai morrer, entendeu? Porque a gente Isso é uma. com a morte muito perto, né? Sim, sim. A gente tem um curso totalmente estruturado para você entender a morte, morrer, os cuidados paliativos, né? Para, de fato, se algum dia você estiver ali e a criança estiver morrendo, continue contando história. Nós temos diversos casos nesses 24 anos de situações que colocou os voluntários em xeque-mate ali, olha, continua contando história porque ela já foi, entendeu? Então, essa estrutura, esse modelo, esse formato, vamos dizer assim, de trabalhar a vontade do voluntário, ele é o que faz causar o impacto de acordo Isso. com o projeto, né? Nós desenvolvemos também duas pesquisas onde todos os voluntários participam anualmente. Então, uma é o perfil do voluntário. Quem é essa pessoa? Né? Então, 89% somos femininos. Né? Então, a mulher, dentro da saúde, é imperativo. A gente percebe que é muito forte, né, o trabalho da... A gente vê que a escolaridade é perfeita. São pessoas que gostam de humanidades, que gostam de literatura, que são apaixonados pelo conhecimento. E nessa pesquisa também a gente pergunta onde a gente melhora, onde nós estamos errando, de que forma você poderia trazer ideias para a gente. Então, a gente coloca bem assim, né? Já pensou em sair do Viva? Por que pensou em sair do Viva? E quando a gente vai ver o porquê ela pensou, não tem nada a ver com a Viva, tem a ver com o tempo dela, com o trabalho, com a doença na família, com situações que a fazem muitas vezes parar e depois essa pessoa volta. E o outro é o diário, a memória do contador de história, porque ele atua, sai já no próprio celular, ele imputa as informações daquele dia, daquelas 2 horas que ele atuou. Né? Então, para você ver, a gente tentou sistematizar tudo isso para poder, de fato, apresentar para os nossos parceiros, os hospitais, os que nós estamos produzindo, e eles têm acesso a isso. Então, eles percebem que a hora qualificada dele fez a diferença dentro do hospital. E Recentemente, nós... nesse período, desculpa, professor, nesse período, esses anos todos que a Vive e Deixe Viver tem atuado, tem trabalhado justamente com esse público-alvo, criança, né, e adolescentes, tem alguma história assim que o senhor chegou a ver assim, de perto esse impacto desse projeto? Porque se vocês fazem esse trabalho é porque resultados já apareceram, que é o objetivo do projeto, né? Olha, como eu te falei, eu sou amante da ciência e da pesquisa. Assim, as pessoas brincam, né? Quando eu comecei a circular no hospital, as pessoas falavam: você é publicitário, hein? Cuidado com a pesquisa que você vai desenvolver. E não é vender sabonete, não, né? Aqui são outros. Acho que a gente está lidando com o ser humano. Então, todas as pesquisas que nós produzimos, elas trazem, de fato, ou pesquisas que foram feitas como os profissionais da saúde encaram o trabalho do voluntário, que é muito importante a gente saber como é que a equipe está recebendo o nosso trabalho. Então, assim, nós somos companheiros, nós somos até prescritos. Né? Para alguns hospitais, a gente responde na psiquiatria. É a psiquiatria que às vezes demanda trabalhos para a gente. Olha, a criança não comeu, a criança está triste, a criança está sozinha, a criança. Então, eles trazem ali uma pequena história de vida e a gente vai fazer com que essa criança, a autoestima dela levante, com que ela fique feliz, com que ela pelo menos desfrute daquelas horas
né, de uma forma simpática, gostosa, com empatia, com brincadeira. E isso faz a diferença, né? Hoje nós temos muitos profissionais da saúde que querem fazer o nosso curso, não para ser voluntário da Viva, mas para poder saber lidar melhor com a criança, contar a história. Isso é legal, né? Quando a gente vê que o profissional da saúde valoriza esse trabalho. Mas também nós temos pesquisas, algumas que foram feitas com a técnica de a criança, antes de entrar no hospital, faz um desenho, depois que entra no hospital, faz um desenho, quando tem contador de história e quando não tem contador de história. Então, você vê o quanto muda visualmente, né, na vida da criança, quanto ela pode, muitas vezes, falar sobre a situação dela, porque dependendo da doença, nem os pais querem conversar sobre, né? Então, a criança ela é muito afastada da própria doença dela. Então, nós temos a mais recente, que é a pesquisa inédita, que essa foi feita com a saliva, a gente fez com a Redditor e com a faculdade do ABC, foi exatamente a gente testar, antes do contador de história, na UTI, tira-se saliva da criança, conta-se história, tira saliva novamente. Nós tivemos o grupo de controle. Então, a criança que recebeu uma narrativa, uma contação de história, e a criança que a gente só jogou, brincou, sem muitas... Então, a criança que só brincou, que seria o nosso grupo controle, a ocitocina dela aumentou em 4 vezes mais, e a que recebeu a contação de história em 8 vezes mais. Então, as duas crianças foram beneficiadas, mas a que teve a contação de história foi muito mais imaginativo, mais criativo, foi mais saudável, né? A gente percebeu, né? E o cortisol baixou assustadoramente em todos. Então, isso, para nós, é, de fato, o grande resultado. Agora, casos isolados de situação de estar com criança, a gente tem aos milhares, né? Tanto é que nós estamos lançando agora 18 histórias de Recife, porque eles vão fazer 18 anos de atividade, e nós pensamos 18 casos interessantíssimos de que o voluntário vivenciou nesse espaço chamado hospital. Que legal, né? Que legal. Professor, eu vivi uma experiência com a minha filha. Minha filha hoje vai fazer 4 aninhos agora em novembro. E eu não tenho como, por exemplo, deixar de contar, porque tem tudo a ver. Uhum. A minha filhinha, com 9 meses, ela teve uma meningite bacteriana pneumococcus. E essa meningite levou ela a ficar debilitada. O olho, ela teve uma pitose no olho direito, ela perdeu os movimentos do lado esquerdo, ela ficou em torno de 3 meses internada no hospital. E eu sempre gosto de contar isso a respeito da importância desses trabalhos, desses projetos que acontecem dentro dos hospitais. E o sábado e o domingo eram os piores dias dentro de um hospital. Por quê? Porque, o senhor bem sabe disso, eram os dias, por exemplo, acabou a visita, é aquele deserto total no hospital. Domingo, então, nem fala, né? E o que acontece? Naquela tristeza toda, porque assim foi extremamente complicado, hoje eu falo porque hoje eu vejo minha filha totalmente recuperada, minha filha está normal, não teve nenhuma sequela, e mesmo com tudo que ela passou, ela está perfeita. E aí o que acontece? Nos domingos, geralmente nos domingos, passavam as pessoas que faziam parte de algum projeto social e visitavam os quartos, né? E eu me recordo que teve um pessoal contando história lá no hospital. Então, assim, e era para a gente, o domingo, era um dia muito esperado, porque a gente ficava esperando o momento que o pessoal dos projetos iam aparecer. Então, sempre aparecia música, sempre aparecia alguém contando história, alguém fazendo algum tipo de brincadeira, e isso foi extremamente importante para a gente nesses momentos, né? Então, por isso que quando eu vi o trabalho da Viva e Deixe Ver, eu fiquei assim, poxa, eu preciso conhecer. Por quê? Porque eu sei da importância desses trabalhos, né? Então,
esse ambiente de hospital, esse ambiente que hoje a Vive e Deixe Viver, que é um ambiente, vamos dizer assim, que para muitas pessoas se torna um ambiente pesado, esses projetos trazem uma leveza, trazem um novo ambiente para aquele momento, né? A gente, quando a gente olha para essa linha do tempo, né, eu sempre curti apoiar, que é uma organização, ela tem que apoiar, ela tem que estar atrás, ela tem que batalhar por políticas públicas, né? Então, 2001 foi o Ano Internacional do Voluntário, nós estamos comemorando 20 anos dessa caminhada, né? Esse ano. E por incrível que pareça, né, nesses 20 anos, a gente conseguiu levantar a bandeira em cima da política de humanização da saúde, e nós vimos nascer dentro de um grande congresso que foi idealizado pela Viva e mais algumas organizações não governamentais, e, a partir dali, a gente começou a focar esse trabalho dentro da saúde, a quantidade de voluntários que existem fazendo ações extraordinárias, né? Muitas vezes até no processo da gestão. Então, a humanização da saúde vira política pública em 2003, brinquedoteca em hospital vira lei em 2005, e nós temos aí o atendimento pedagógico hospitalar, que é muito importante, criança doente tem que continuar estudando. Então, uma coisa que a gente batalha todo ano, viu, Jonathan? Em abril, a gente fala sobre as classes hospitalares, até coisas que nós conseguimos a duras penas, né? Nós conhecemos um paciente, o Lucas Gabriel, na Santa Casa de Misericórdia, aos 4 anos. Era uma criança que só mexia a cabeça, só falava, ele era um corpo inerte numa cama. Ele viveu praticamente até os 20 anos nessa situação, mas ele comia as letras, né? Então ele queria estudar, ele queria tirar diploma, ele foi alfabetizado pelos voluntários contadores de história, mais tarde a escola, e depois nós tivemos o apoio dos estudantes de medicina que fizeram ele prestar o Enseja. Ele foi o primeiro caso no Brasil a prestar uma prova, tirando 7,9. Quando ele conseguiu o diploma dele, ele mandou chamar a equipe do Viva, o cabeça de chave, o Tony falou, o negócio é o seguinte, eu já vou deixar aqui os direitos da minha vida para vocês para o dia que eu for. Então, assim, ele assinou, a mãe assinou, testemunha, e ele deixou para nós um legado, para a gente cuidar dessa política, entendeu? Que legal. Então, hoje, nós estamos agora com um abaixo-assinado com mais de 200, quase 200 mil nomes, para que a gente, de fato, mostre o quanto uma criança tem sede de conhecimento, né? Isso que você falou, com a família, sem a família, criança que é moradora de hospital, tem que continuar estudando. Então, não é só a leitura é um pretexto para um propósito maior, que é, de fato, ter um Brasil mais abraçado com a educação, né? Se a gente melhora a educação, a saúde... Professor, o senhor tocou em um assunto, assim, criança morador de um hospital, né? Eu fiquei 3 meses com a minha filha no hospital. Nós ficamos 3 meses lá. Foi doloroso por conta da situação que a gente vivia. Mas eu acabava vendo ali no hospital, nesse período de 3 meses, pacientes, crianças, no caso, que estavam há 1 ano e meio dentro de um hospital, né? Então, assim, olha a importância, é emocionante, assim, ver o senhor contar a história da Vive e Deixe Viver, o trabalho realizado pela associação, dos voluntários, toda a equipe da diretoria, quer dizer, o empenho, né, em realizar esse trabalho. Então, assim, é emocionante saber que nós podemos contar com determinadas pessoas que podem ir lá no hospital e fazer companhia, porque acompanhar de perto, fazer companhia, está sempre ali. Então, assim, eu conheci diversas histórias ali no hospital, emocionante, que eu ficava parado e pensava, meu Deus, como tem pessoas que são especiais, né? Que são maravilhosas, né? E esse trabalho da Vive e Deixe Viver é fenomenal, fenomenal. Você não me falou o nome da sua filha, qual é?
Radassa, Ah, Radassa. graças a Deus que já está tranquila, deve estar brincando. A Tá. nossa, a nossa intenção, ou pelo menos a minha, né? Acho que lá no início, né, de pensar, quando a gente vai lá no dicionário, o que que é uma associação? Então, a ideia era, de fato, associar pessoas de boa índole, bom coração, bom caráter, que, que comunguem exatamente com essa necessidade da gente ter um país mais leitor. O contador de história foi só um propósito, Jonathan, porque eu sempre imaginava, né? Eu tenho 5 sobrinhos, 4 sobrinhos netos e uma sobrinha pequena. E sempre, desde a barriga, eu contei história, né? Tenho alguns que, inclusive, me cobram. Mora lá em Ubatuba, mas me liga cobrando para que eu conte história para ele à distância. Então, você vê, quando os pais estão imbuídos desse processo, né, dessa observação, a gente fez uma pesquisa também que a gente descobriu que os pais não sabiam que os filhos gostavam de contação de história. Por quê? Precisou ficar doente para ver um contador, para ver a reação e para poder dizer depois, olha, eu vou contar a história porque meu filho se divertiu muito, né? O inverso também, muitas crianças falavam, não vai embora não, meu pai está brincando comigo, ele nunca brinca comigo. Então a gente coloca todo mundo para contar a história, isso que é legal, né? Olha, até hoje, professor, por exemplo, a minha filha, quando ela vai dormir, todos os dias ela faz isso, todos os dias. Tanto eu como a minha esposa, ela vem e fala: papai, conta história. Aí eu deito ali do ladinho dela e conto a história para ela poder dormir. Se a gente não contar a história, parece que está faltando alguma coisa. Mas é isso mesmo, né? A gente no fundo, tem que olhar para esse futuro, e a futuro é a criança, quer dizer, foi a coisa que me bateu. Mas depois, mais tarde, né, quando a gente foi avançando e desenvolvendo e se tornando referência em alguns pontos, muita gente perguntava para mim, por que você não conta história para idoso? Idoso é tão necessitado, idoso tão necessitado de causas que o abracem, que eu falei, olha, um dia vai acontecer, eu não sei como, mas não é esse momento, porque existem 2 metodologias. A criança pede, me conta mais uma vez, o idoso te conta involuntariamente 1, 2, 3 vezes. Então, qual é o seu ouvido qualificado que você está dando? Hum. Como é que você está interagindo com essa pessoa? Então, nós fizemos também o Tempo Rei de Histórias, que é um curso de formação para dar escuta qualificado para idoso. Então, o idoso interage, troca ideia, muito dentro daquele espírito primeiro que eu fiz lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, as pessoas vão para um asilo com uma competência de conversar, sentar, ser empático e depois fazer um pequeno questionário de coisas da melhor viagem, de qual foi o grande amor da vida, de qual música que gostava mais. A partir daí, você vai estimulando a pessoa a trazer uma pérola, uma história lá da infância, da juventude, e aí essa história é doada, a gente dá uma vida para ela, dá uma ilustração e ela vai para o site Tempo Rei de Histórias. E o grande barato é que o contador de história, hoje já municiado de computador, pode contar para a criança no hospital a história real daquele velhinho, daquela velhinha, daquela história bacana, né? Daquela história que trouxe vida, né? Em algum momento na vida daquele senhorzinho, daquela senhorazinha. Muito legal. Professor, agora me conta uma coisa. Eu sei que agora esse assunto ele acaba chegando em outras organizações sociais. Por exemplo, eu conheço muitas organizações que têm uma estrutura bem pequenininha, mas que lá onde elas estão, no território delas, elas realizam um trabalho voltado também com criança e adolescente. Hoje, a Viva e Deixe Viver, como que ela vive, né? Principalmente num ambiente tão instável que é o ambiente no Brasil em termos de governo, de política e etc. Como que a Vive e Deixe Viver se mantém? Então, nós temos, primeiro, o nosso planejamento anual, ele é baseado, né? A gente sempre escreve um projeto
atendendo aos moldes da Lei Rouanet e de tudo aquilo que a gente faz. Também outras leis entram, né, com projetos pontuais, mas na Lei Rouanet, até recentemente, né, o nosso plano é anual, então a gente faz o orçamento e tenta impactar o quanto nós conseguiríamos trazer do mercado incentivado, né? E tem empresas que muitas vezes olham para o nosso trabalho de uma forma como uma consultoria. Então, nós tentamos fazer, olhar para as leis, apoiar as leis, mas, ao mesmo tempo, oferecer aquilo que a gente tem de melhor, que são os nossos conteúdos, os nossos cursos, a nossa gestão de voluntário, porque a gente sempre fez isso com muita seriedade, com indicadores. Então, muitas empresas nos procuram para a gente ajudar no voluntariado corporativo, seja no planejamento, seja na ação, seja na implementação, né? A gente já ajudou diversas organizações a se olharem utilizando o trabalho voluntário, né? Então, assim, e agora nós estamos produzindo uma campanha para pessoa física, né? A Viva nunca... nós tivemos uma força até 2006, que nós tínhamos um processo de investimento vindo da pessoa física, R$ 10, R$ 30 por mês, né? Então, cada um tinha inclusive, o recurso que veio oriundo em 2006 desses investidores nos ajudou a comprar a sede que é própria, né? Então, assim, eu sempre imaginei, eu quero uma sede própria. Então, a gente foi guardando na caixinha da Dona Baratinha o recurso para que isso um dia acontecesse, entendeu? Então, com essa credibilidade, esse pensamento sempre em pesquisa, em produzir indicadores, a gente foi atraindo mais empresas, né? E vou dar um exemplo: a gente tem a Volvo, que apoia na lei de incentivo, mas eles viram no nosso jogo Eu Conto uma possibilidade de trabalhar a prevenção de acidentes no trânsito. Então, a gente fez uma parceria, né? E isso está nos levando para dentro da educação. Que legal. Esse mesmo jogo que foi criado, eu criei na psiquiatria do Hospital das Clínicas, ele já tem versão para falar de prevenção de diabetes, de hipertensão para criança, né? As nossas crianças já estão ficando diabéticas e já estão hipertensas, né? Nós também temos um para falar, uma edição especial com a Turma da Mônica para falar de prevenção e de abordagem da criança quando ela tem câncer. Como é que se conversa com ela sobre essa temática tão fria, tão preconceituosa, né? Tão tabu. Então, e também para falar de morte, a gente tem cartas nesse jogo denominado chamado Eu Conto, que ajuda a criança a construir histórias. Então, isso na psiquiatria foi excelente, porque quando você joga o jogo, a criança também está trazendo ali nas histórias os problemas dela. Então, a gente fala, olha, veio mascarado aqui, mas a gente está sentindo que é algo que ela precisa falar, que ela precisa... Então, você vê, o nosso trabalho, ou aquilo que a gente produz de conteúdo, acaba ganhando uma visão de captação, de sustentabilidade também para a associação. Então, assim, muitas são as organizações sociais, professor, que eu costumo atender e a gente senta, dá uma consultoria de como ela deve trabalhar, de por onde ela deve começar, se é melhor partir para o privado, se é melhor poder público, e a gente acaba sentando com essas organizações e mostrando para elas por onde elas podem começar. É claro que, por exemplo, a Associação Vive Deixe Viver tem já uma longa caminhada, né, uma estrutura que foi construída ao longo dos anos. E muitas são as organizações que elas acabam desistindo no meio do caminho por conta das dificuldades. São muitas as entidades que desistem, que muitas vezes têm projetos que são bonitos, que poderiam ser patrocinados por alguém, mas, infelizmente, elas acabam sucumbindo, acabam deixando de existir. O que o senhor acha, assim, a nível de conselho, se tratando da experiência que a Vive Deixe Viver tem, o que uma organização social poderia fazer para ela continuar nessa caminhada? Eu sei que a captação de recursos ela é extremamente importante, mas são muitas as entidades que acabam parando nisso. Para ela chegar nessa captação, ela precisa de dicas, por exemplo.
Eu sempre olho pela ótica da comunicação, né? Lembrando o bom e velho Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. E Sim, muitas vezes essa é a maior dificuldade das organizações não governamentais. Muitas vezes elas não têm um suporte comunicacional, elas também com relação, como você falou, a dificuldade de elas administrarem voluntariado, muitas vezes não sabe treinar, capacitar, né? Porque essa massa humana ela pode vir ajudando tanto com a mão na massa como com a mão no bolso, né? Que eu sim, falei. Isso é uma coisa que me preocupou sempre, porque eu venho da área de comunicação. Então, se a Viva tem um alicerce muito forte, é o tempo que nós conseguimos estar na mídia, né? É, sempre mostrando, né? Assim, necessariamente uma organização não precisa ter uma assessoria de imprensa, mas ela pode ter uma assessoria de imprensa, um jornalista voluntário que pode ajudar a fazer esse contato. Então, pela ótica da ONG, angariar as necessidades que ela tem via trabalho voluntário, isso é muito forte, né? Hoje, a gente tem uma parceria com a Atados. Vou dar um exemplo. Caiu no meu colo uma contadora de história nossa, veio a falecer, e a família me entregou uma caixa que estava escrito Vive e Deixe Viver. Quando nós abrimos a caixa, tinham 4 livros de história que ela tinha escrito, de autoria dela, com músicas, com canções, falando da natureza, falando. Era uma riqueza tão grande que eu falei, bom, o que, que eu faço com isso agora? Né? Então, nós criamos um desafio na Atados e mostramos um projeto que poderia, que a gente ia precisar de 4 diretores de arte e ilustradores. Vieram 40 ilustradores, à distância, gente da Bahia, gente tudo quanto é canto fazendo ilustração. Nós vamos lançar agora no dia 29 de outubro, que é o dia do livro. Né? Você vê, as coisas, a gente precisa olhar para o mercado e ver quem pode nos dar esse suporte, né? O outro exemplo é eu muito preocupado com isso como professor na FAAP, todos os semestres meus alunos de audiovisual e de rádio e televisão, que é onde eu leciono, produzem comerciais, peças institucionais para organizações não governamentais, precisam se expor, ter um vídeo institucional, às vezes, está falando dela, né, abrindo portas. Então, eu sempre vejo pelo desenvolvimento humano, trate bem o voluntário, crie um programa de voluntário e entenda quais são as necessidades que esse voluntário pode te ajudar. Né? Porque não adianta ele ser treinado, chegar e não ter nada para fazer. sim. Não, eu tenho um job aqui, eu tenho outro ali, eu tenho outro ali. Então, eu preciso de um jornalista aqui, aqui eu preciso de uma assistente social e aqui eu preciso de, sei lá, alguém que possa me ajudar a administrar. Né? Então, isso é muito importante. A organização saber de fato de quem, qual o profissional que ela precisa. E aí sim, criar a demanda, capacitar a pessoa, e isso não é difícil. Né? A gente tem ajudado muitas organizações a melhorarem a sua forma de se apresentar. Né? E mesmo a parte de contabilidade, né, de administração, que isso você precisa ter os. A Viva e Deixe Viver, dos seus primeiros 4 anos, teve um escritório de contabilidade que nos ajudava voluntariamente, né? Assim, apoiando. No bairro, hoje tem, né? Hoje tem os sindicatos dos contabilistas, vamos lá bater na porta, ver se alguém faz pro bono. Eu acho que assim, né? A visão de uma organização é comunicação, administração e desenvolvimento humano. Se a gente olhar por essa ótica e conseguir trazer voluntários para essa ação, ótimo, porque às vezes a ONG não tem recursos para poder bancar um profissional, mas ela pode utilizar esse lado da compaixão que as pessoas querem ajudar, entendeu? Legal, legal. E, assim, realmente, assim, muitas são as pessoas, eu conheço diversas pessoas que elas se sentem muito bem quando ela participa de um projeto social. Ela quer dedicar o seu tempo para algo que lhe dê uma satisfação pessoal, né? Que é cuidar dos outros, que é ajudar outras pessoas, que é o prazer de ver um resultado na vida de outras pessoas, né? Assim, a transformação de vida. No Terceiro Setor em Movimento, eu sempre uso um slogan que é
Eu acredito na transformação do ser humano através das oportunidades. Então, assim, para a pessoa fazer parte de um projeto social é uma oportunidade, é a vida lhe dando uma oportunidade de ajudar outras pessoas e automaticamente isso vai contribuir com você mesmo. Professor, hoje, se alguém quiser, por exemplo, conhecer mais a Vive e Deixe Viver, tem um site, como que é? É só entrar dentro do nosso site, né, que é o www.vivaideixeviver.org.br. Nós também temos um site de conteúdo, tem contação de história, tem artistas contando história, tem o Viva On, que é contação de história online, tem um monte de coisa ali que a gente coloca para poder levar as crianças para um canal de informação e de conhecimento, que é o www.bisbibliotecaviva.org.br. Então, a gente tem esse canal de conteúdo e o canal da Viva, que você pode entrar lá e ver o que você quer fazer, né? Nós estamos com as inscrições abertas para 2022, o curso de formação de contadores de história. Legal, legal. Passa por lá, dá uma legal, legal. Eu, particularmente, professor, me sinto honrado em ter a oportunidade de conhecer a Vive e Deixe Viver. Como eu disse para o senhor anteriormente, eu conheci algumas pessoas envolvidas e eu me sinto muito feliz. Hoje, eu sempre uso que eu sou um entusiasta do terceiro setor, porque realmente o terceiro setor ele me fascina, porque o que pode ser feito através das organizações sociais. Às vezes, eu até penso assim, o que seria do Estado se não fossem organizações sociais comprometidas com a vida das pessoas, como é o caso da Viva e Deixe Viver. Então, eu me sinto muito feliz de tê-lo aqui comigo, quero dar os parabéns pelo trabalho realizado, tanto pelo senhor, pela equipe, pelos voluntários, por todos que estão envolvidos nesse trabalho espetacular. Eu já conheci o site da organização, a Bisbilhoteca também, eu já entrei lá, eu vi que é maravilhoso, é espetacular, vale a pena as pessoas conhecerem, vale a pena, inclusive, pessoas que possam investir nesse trabalho, empresários, pessoas que possam que às vezes não pode estar lá participando, lá sendo um voluntário, mas pode ser um patrocinador desse trabalho. Então, eu acho que é espetacular. Parabéns. Jonathan, eu que agradeço em nome de todos esses voluntários do Brasil, né? Nós estamos muito felizes por chegar aos 24 anos com muita vitalidade, com muitas histórias para contar, e eu estou à sua disposição nos seus projetos. Eu também sou amante do terceiro setor, estou aqui à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor. Gente, essa aqui é a história da Associação Vive e Deixe Viver, e nós vamos ter outras pessoas que nós vamos conversar e vamos falar sobre isso, mas fica aí um exemplo espetacular de organização social. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.